Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um novo episódio do podcast Código 3. Hoje a gente está gravando aí o 18º episódio, o primeiro episódio do ano de 2026. E é o ano de 2026 que promete, né? A gente está com novidades aí para o ano de 2026, muita discussão, muito conteúdo novo aí para os nossos ouvintes. E hoje a gente está aqui com o Gabriel Giovanelli, um grande amigo, profissional do APH já de um certo tempo. E o Gabriel é um profissional da área ele é um técnico de enfermagem, então dos profissionais que a gente trouxe aqui de APH, era a única profissão ainda que a gente não tinha trazido. Então hoje, como de promessa, a gente está trazendo o Gabriel como técnico de enfermagem. Gabriel, muito obrigado aí por estar aí com a gente, muito obrigado por ter aceitado o convite. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua trajetória aí no atendimento pré-hospitalar, na trajetória de vida, como que surgiu a paixão aí pela enfermagem, né? Se você está cursando enfermagem, se não está, conta um pouquinho para a gente. Opa, boa tarde a todos, boa noite, ou bom dia, né, quem está assistindo. É um prazer estar aqui com os referências do APH, o Dr. Nakashima e Dr. Eduardo Schmidt. Quero agradecer pelo convite, né, e falar um pouco sobre a minha trajetória até o momento, até hoje, né. Me chamo Gabriel, tenho 27 anos, né, sou casado, estou no último ano da enfermagem, estou há 7 anos como formado técnico de enfermagem e há 5 anos no APH, né. A paixão veio em segundo plano, porque o primeiro plano meu foi ser jogador de futebol, né? Tentei até os 17 anos, não consegui ser jogador. Aí viu que era ruim? Vi que era ruim. E fui para o segundo plano, né? Na área da enfermagem, devido a espelhar muito meu pai também, né? Porque meu pai é bombeiro militar aposentado, então desde pequeno eu sempre via ele saindo com a farda, né? Voltando. Então presenciava muito acidente com ele. Então me deu um estralo, falou, pá, acho que eu vou para a enfermagem, segundo plano, vamos ver se vai dar certo. E graças ao meu primo também, o Dr. Eduardo, conhece o Matheus Giovanelli, ele falou assim, meu apelido é Bidi, né? É chamado de Bidi. Ele falou, Bidi, faz a enfermagem que eu coloco você no resgate rodoviário, que na época ele trabalhava. Aí estralou mais ainda a minha paixão, né? Porque, vou trabalhar perto dos bombeiros, do SAMU, e perto do meu pai ali, praticamente, né? Igual, né? Bombeiros. E fui para a enfermagem, fiz o curso técnico de enfermagem 2 anos, me formei. Fui para a UTI coronária, primeiro emprego meu. Demorou, depois que eu me formei, ficou quase 6 meses sem me chamar. Eu falei, eu vou desistir, porque eu estou entregando currículo, ninguém me chama. Falei, vou desistir. Mas tudo tem um tempo de Deus, né? Tudo tem um tempo certo. E depois de 6 meses, tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Frei Galvão, aqui da cidade de Guará, no setor hemodinâmica. Trabalhei 3 meses, não passei na experiência devido a um setor muito complexo. E como eu vim só do técnico de enfermagem, não consegui adaptar. Mas a minha coordenadora disse que ia me transferir para uma área da UTI, que ela tinha certeza que eu seria um grande profissional. Só precisaria de aprender um pouco mais. E na UTI é um setor que eu evolui bastante, aprendi muito. Fiquei lá 2 anos e de lá eu fui para resgate rodoviário através do meu primo que me indicou lá para a coordenadora. Me lembro hoje que eu estava na clínica, trabalhando na clínica aqui da cidade mesmo, e ele me ligou falando que tinha uma oportunidade lá no resgate rodoviário, se eu poderia ir para lá. Foi na hora, eu fechei as portas da clínica, fui para lá, cheguei lá, tinha 4 integrantes e uma vaga. E eu, como eu era novo, tinha 21 anos na época, não tinha experiência de nada, só apenas de intra-hospitalar. E fui para a prova, né? Consegui bem na prova. Depois da prova, eu fiz um test drive, que na época você tinha que fazer um test drive naquele caminhão pipa d'água. Nunca tinha dirigido, eu tinha D,
né? Porque para entrar na época tinha que ter a D e o técnico de enfermagem. Consegui tirar a categoria D, porém nunca tinha dirigido aquele caminhão, né? Que era uma das etapas das provas que você tinha que entrar. E aí eu fiz a prova teórica, passei, fui para a prova do test drive. Fui muito bem também, estava nervoso, mas eu consegui passar. Então, dos 4, eu que passei. Fui chamado depois de uma semana para fazer a integração, e quando eu vi, eu estava já dentro do resgate rodoviário. Aí, de lá para cá, consegui entrar no SAMU, aqui de Guaratinguetá, através do Dr. Eduardo, me deu uma força para entrar. Faz 4 anos que eu estou aqui no SAMU de Guaratinguetá, e cada dia, cada plantão, cada ano que passa, eu estou evoluindo cada vez mais. Então, querendo ou não, quem está nessa área, acho que está num patamar bom, né? Eu, como atuo ainda no resgate rodoviário e no SAMU, trabalho nos dois. E estou cursando enfermagem, faltando 1 ano para me formar. E a meta minha não parou aqui, não. A meta minha é, se Deus quiser, entrar como enfermeiro na USA e cada dia mais capacitar, principalmente nessa área do APH, que a gente tem que estudar, tem que procurar conhecimentos, porque conhecimento salva vidas, né? É isso aí. E, primeiramente, né, parabéns pela trajetória. E é importante que as pessoas entendam também, né, Gabriel, que, às vezes, a importância de você estar no momento o conhecimento do intra-hospitalar, né? O conhecimento do intra-hospitalar é muito importante, porque vai te dar a paz, né, a experiência para você conseguir trabalhar bem no pré-hospitalar. Com certeza. Que é um lugar que você está sozinho, né? Não é um local que você vira para o lado e pede para o outro colega te ajudar. Então, assim, é de grande importância, né? E a outra coisa que é bom sempre a gente enfatizar, apesar dos nossos conhecimentos, dos colegas, isso e aquilo, eles nos indicam, mas eles não garantem a nossa vaga. O que garante a nossa vaga, o que garantiu a sua vaga não foram as indicações, foi a sua competência, foi o seu conhecimento. Se não fosse isso, as indicações de nada valem, né? Com certeza. Como eu digo, quando eu fui para o SAMU, né, eu tinha uma experiência, vamos supor assim, não muito boa, né, devido a resgate rodoviário. Eu estava 1 ano lá, mas eu não estava tão preparado para entrar no SAMU, porque é um atendimento, é um serviço diferenciado. E eu dei as minhas caras e estudei, né, procurei conhecimento, e graças a Deus eu me identifiquei nessa área e sou apaixonado nessa área do APH. É isso aí. Ô Gabriel, e assim, o motivo da gente ter chamado você aqui, até o título do nosso episódio de hoje, é que o suporte básico bem feito salva vidas, né? E você teve uma experiência num passado não muito distante, um passado recente, né? Recentemente, onde você estava no suporte básico de vida e você foi acionado para realizar um atendimento de um paciente que, a princípio, estava irresponsivo, né? E o suporte avançado de vida estava empenhado em uma outra ocorrência. O chamado foi a meio-dia 48, e durante o seu deslocamento, Gabriel, teve uma reiteração do solicitante e falando que o paciente já estava apresentando uma parada cardiorrespiratória. E aí o médico regulador começou a orientar já os familiares já realizarem as compressões, né? O tempo de deslocamento ali do momento do seu chamado até a cena foi de aproximadamente 8 minutos, então foi um tempo muito rápido, tá? E a gente queria que você contasse como que foi tudo, né? Desde da hora do deslocamento, se você já estava conversando alguma coisa com o condutor, se a gente chegar lá, tiver assim, a gente vai fazer isso, aquilo, os materiais que você desceu na residência, como você abordou o paciente, como você identificou que se era uma PCR ou não e todo o desenrolar da sua ocorrência. Sim, foi uma ocorrência que marcou, né, a minha vida, a minha trajetória. Foi por volta de meio-dia 48,
A gente tinha acabado de almoçar, eu lembro que a gente tinha acabado de almoçar, fui para o meu quarto, né? A hora que eu cheguei no meu quarto, acionou a gente, a TAG. Só que eu achei estranho, por quê? Porque eu não tinha visto que a USA estava empenhada, né? E falaram no corredor, ô Gabriel, código vermelho. Aí caiu no nosso tablet, né? Aqui a gente trabalha com o tablet. A hora que eu olhei, código vermelho, paciente irresponsível. Estava eu, a condutora Monique, me lembro até hoje, e o plantão dela era o terceiro plantão dela, né? Aí a gente embarcou, como o Eduardo falou e o doutor, a gente fez em 8 minutos. E nesse trajeto, né, eu já falei para a Monique sobre os procedimentos que a gente iria fazer se o paciente estava em PCR, né? Então, a gente chegou na residência, a gente já desceu com todos os materiais, né? A gente desceu com o nosso monitor, com nossa oxigênio, a mochila azul lá, que a gente tem um ambu, tem os materiais de vias aéreas, né, do suporte básico. E chegamos na residência com todos esses materiais e o paciente estava, né, no solo, né, na sala ali, e a família já fazendo as compressões em cima dele, né? A primeira coisa que eu fui verificar se tinha pulso, né? Verifiquei pulso na região central, verifiquei que não tinha pulso. Imediatamente eu falei para a condutora fazer as compressões, a gente assumiu a ocorrência, né? A gente pediu licença ali para o familiar para a gente poder trabalhar. Afastamos o sofá, afastamos as coisas para fazer um trabalho bem feito. E a Monique fez uma compressão de alta qualidade. Eu nunca vi uma compressão tão boa que ela fez, sendo o terceiro plantão dela. E ela fez uma compressão, né, de 100 a 120, de 5 a 6 centímetros ali de profundidade, enquanto eu estava instalando o DEA. Então, ela começou a comprimir, eu instalei o DEA, deu 2 minutos, a gente fez o revezamento, né, que a gente tem que fazer isso para ter uma compressão de alta qualidade a cada 2 minutos. Então, deu 2 minutos, a gente inverteu, eu comecei a comprimir e ela foi montar o ambu, né, junto na rede do oxigênio. E o DEA, já tinha instalado o DEA ou não? Já tinha instalado o DEA. Isso. E quando instalei o DEA, ele não indicou choque até o momento, tá? Não indicou choque, pediu para voltar as compressões e a Monique foi montando um ambu. Aí deu 2 minutos, a Monique voltou para a compressão e eu fui na ventilação, né? Fizemos 30 por 2, 30 compressões, 2 ventilação, instalando a cânula orofaringe, né? A famosa Guedel. Começamos. No terceiro ciclo, o DEA indicou choque. Eu lembro que 1 mês antes o Dr. Eduardo, ele mostrou todos os ritmos, a gente fez um treinamento de todos os ritmos, e com esse estudo, esse aprendizado, o Dr. Eduardo passou para nós, eu identifiquei que ele estava com uma TV, que a gente fala que é uma taquicardia ventricular. E nisso o DEA já falou, né? Afaste, choque indicado, e a gente, vamos afastar todo mundo. A hora que indicou, eu apertei, teve o choque, voltamos a comprimir novamente. Começamos a comprimir, passando 1 minuto e meio, praticamente, não lembro, mas eu vi que ele levantou o braço. A hora que ele levantou o braço, eu parei, verifiquei pulso. Tinha pulso, voltou o pulso dele, e no monitor estava ritmo sinusal. Estava com uma frequência cardíaca de 84. Aí, aonde eu falei, Monique, pede ajuda para a turma lá da rua, porque é um paciente, querendo ou não, era grande, e estava só nós dois na cena, e o suporte é avançado em outra ocorrência, então a gente pediu ajuda de terceiros. E foi tudo assim, tudo sincronizado. Parece que eu e a Monique estava trabalhando há uns 10 anos juntos. Foi tudo na calmaria,
tudo feito protocolo certinho, sem correria. E a gente pranchou ele, embarcou dentro da viatura. Eu fui fazendo a ventilação por pressão, né, na bolsa válvula máscara. Fui ambuzando, monitorizado, né, e avisei a central de regulação que o paciente tinha voltado à circulação, né, espontânea, e que a gente estava conduzindo ele em código 3 para a UPA, para a UPA já poder ficar já no meio do QAP, né, que a gente estava levando uma PCR revertida. E foi tudo tranquilo, trajeto também código 3, mas sem correria. Monique também foi fazendo o trajeto sem dar muita freada, sem acelerando muito. E chegamos na UPA com o paciente saturando 100%, e só em bolsa válvula máscara, e com uma frequência de permaneceu 84 a 90 frequências por minuto. Isso lembrando, né, ô Eduardo, a cadeia de sobrevivência, Isso aí. que ela reúne, né, o reconhecimento, né, o familiar reconheceu, solicitou, né, a emergência, foi Ligou, né? Ligou para o 192. Exato. Explicando detalhes, como chegar, endereço, preparando, Muito importante, né? reiterando quando houve a piora do quadro, isso recebendo informações de já começar, né, uma RCP de qualidade. Vocês chegando, instituíram isso, procederam à desfibrilação mais precoce possível, né, quando indicado, que foi, como você disse, no terceiro ciclo, e a suspensão com a recuperação, né, da circulação espontânea. Isso aí. E é isso, né, pessoal? Então, para vocês entenderem, né, para vocês terem uma noção de que não é só médico e enfermeiro que vão salvar vidas, né? Quem vai salvar a vida é quem está treinado para poder salvar a vida. Então, um técnico de enfermagem, um condutor muito bem treinado, um bombeiro civil muito bem treinado, eles também são capazes, né? Até um leigo bem treinado é capaz de saber reconhecer ali uma PCR, pedir ajuda, iniciar as compressões torácicas, se tiver UDEA no local, né? Estou numa academia, estou no aeroporto, estou numa rodoviária, tenho UDEA, eu sei fazer, né? Eu sei instalar, e o que vai salvar a vida vai ser isso, né? Como vocês viram aí com o Gabriel, ele não fez nada avançado, ele só fez o básico, e o básico salvou vida. Então, qual que é o básico numa PCR? É a gente fazer o suporte básico de vida, que é a aplicação do DEA o mais rápido possível, certo? Para ver se ele vai indicar choque ou não, porque é o choque que vai fazer o retorno da circulação espontânea. Não indicou o choque, já iniciou as compressões torácicas, como ele falou da Monique, de alta qualidade. As compressões torácicas servem para a gente manter o fluxo, né, a perfusão coronariana e a perfusão cerebral. E quando o DEA indicou o choque, foi aplicado o choque corretamente e o paciente apresentou ali um retorno da circulação espontânea, né? E aí, depois que o paciente retornou, também é muito importante a gente cuidar desse paciente, né? Não é porque retornou, eu vou largar o paciente. Né? Então, eu tenho que continuar oferecendo O2. A gente tem que lembrar que o paciente, muitas das vezes, não volta com drive respiratório, não volta respirando espontaneamente. Então, a gente tem que aplicar pressão positiva na ventilação desse paciente e a monitorização. Importante. Passar o caso para a central de regulação, né? Passar o caso para o médico regulador. O médico regulador pode orientar eu pegar um acesso, fazer uma infusão de soro, porque geralmente esse paciente ele volta hipotenso, né? Então, e fazer um deslocamento com brevidade. Não precisa ser com velocidade, mas com brevidade. Não é isso? E uma outra coisa que eu achei muito interessante que você levantou o ponto é que equipe bem treinada, você não precisa estar com ela todo dia, né? Foi o que você falou, no terceiro plantão, você já estava com uma pessoa que ambos bem treinados, cada um sabia onde tinha que estar naquele momento. Realmente, nervoso? Com certeza, todo mundo fica. Mas quando você está treinado, isso não se torna desespero, né? Isso eu achei muito interessante. Sim. Ô Gabriel, e você teve depois notícias desse paciente? Como é que esse paciente ficou? Sim, ele foi
foi para o hospital para fazer um procedimento, cateterismo, né, segundo informações que eu recebi. Ali ele teve um EAM, né, infartou, e foi para o CAT, em seguida fez uma angioplastia, e recebi informação dele, sim, que ele teve alta depois de 1 mês e meio, 2 meses, teve alta hospitalar para sua residência, com vida normal, e não apresentando nenhuma sequela. Isso. Então é isso que é importante, né, pessoal? O Gabriel, no início da fala dele, ele falou que essa ocorrência marcou a vida dele. Imagine a vida da família desse paciente, o quanto que marcou. Não Né? tem preço, né? O quanto que foi importante esse atendimento. Então, sobre o retorno da circulação espontânea, a gente quer o retorno da circulação espontânea, sim. Mas também a gente quer que o paciente não só tenha retorno da circulação espontânea, a gente quer que o paciente tenha retorno para casa. Com Né? certeza. E ele só vai ter retorno para casa se a gente agir rápido e agir com qualidade. Né? Então, aquele momento que a família ligou falando para a regulação, no momento que vocês estavam em deslocamento, ele teve uma parada cardíaca, a regulação já ter orientado o familiar, aquilo já começou a cadeia, né, para que ele retornasse para casa. Exato. Ali que começou o momento para que ele não tivesse sequelas neurológicas, né, que ele ficasse muito debilitado neurologicamente falando, para que ele conseguisse retornar-se para casa e conseguisse retornar-se para casa bem, né, exercendo as suas funções, sendo um provedor de família, né, muitas das vezes como é. Sim. E tudo, então a cadeia de sobrevivência foi muito bem executada. Então, quando a cadeia é muito bem executada, o desfecho tende a ser muito bom. O resultado é bom. E uma cadeia bem feita é a base de treinamento. É isso aí. É a base de informação. Às vezes a gente está cansado no plantão, Sim. quantas vezes a gente conversa isso e treina, e treina, e treina. E o resultado é esse daí, né? É ver o paciente tendo a sua vida normal. Exato. Isso daí, assim, às vezes as pessoas podem não pensar, mas é 1 em 1 milhão. Mas para aquele paciente foi 100%, né? 100%. Foi 100% E a gente dele. sempre tem que acreditar nas ocorrências, né? Sempre. E o nosso serviço é assim. A gente sabe que às vezes a gente vai para uma dor abdominal, ou às vezes a gente vai para um irresponsível, mas a gente, independente de qualquer tipo de ocorrência, a gente está lá para dar nosso melhor e para sempre, como que eu posso falar, a gente está lá para a gente dar o nosso sempre o melhor para poder ter esse resultado que a gente fez aí, bem feito. Sempre tem um desfecho muito bom, né, Gabriel? Sim. Então, né, Nakashima, lembrando um pouquinho, né, compressões torácicas no suporte básico de vida, a gente deve fazer ali de mais ou menos de 100 a 120 compressões por minuto. Essas compressões elas devem ser feitas com uma profundidade de 5 a 6 centímetros no paciente adulto, 5 centímetros no paciente pediátrico. A gente tem que permitir o retorno completo do tórax, então não adianta só ficar afundando o tórax sem permitir o retorno completo para que o coração consiga se encher de sangue novamente e consiga bombear esse sangue novamente. E fazer isso que o Gabriel falou. Quem está comprimindo vai cansar uma hora. Se esse compressor cansa, ele não vai conseguir fazer com alta qualidade. Então, por isso, tem que ser revezado quem está comprimindo. A cada 2 minutos, a gente troca o compressor e quem estava comprimindo vai ventilar, quem estava ventilando vai comprimir. Você não precisa esperar chegar a fadiga da pessoa, Pois né? Sim. Porque até o retorno dela é maior. E não esperar mais do que 10 segundos para conferir, né? Isso. Não deixar de ventilar, não deixar de fazer a compressão torácica por mais de 10 segundos entre a checagem. E uma coisa muito importante também é não hiperventilar esse paciente, né? Exato. Quando a gente hiperventila o paciente, tem uma distensão gástrica, e essa distensão gástrica pode causar retorno de conteúdo gástrico, e esse conteúdo gástrico geralmente vai para a via aérea do paciente. Então, eu vou estar causando uma iatrogenia nesse paciente. Se eu já tinha uma chance pequena de ter o retorno da circulação espontânea, eu estou diminuindo ainda mais essa chance. Certo? Certo. E esses eventos são importantes a gente relatar, porque muitas pessoas, às vezes, no início das suas carreiras, não acreditam que o básico bem feito retorna, né? Acha que só
as atitudes de, né, suporte avançado de vida. E você demonstrou, né? Vocês demonstraram, né? Isso daí a gente tem que, né, colocar no coletivo, porque nós no APH, como uma das vezes que foi nos questionado, né, o que mais te fascina no APH, e o Eduardo foi um que é o trabalho em equipe, né? O trabalho em equipe. Então, assim, como vocês demonstraram que realmente o básico bem feito, como o título de hoje, salva a vida. Isso aí. E pedir para o Gabriel também, Gabriel, falar um pouquinho. O que você, como técnico de enfermagem, como um técnico de enfermagem diferenciado, diria eu, que você não é um cara acomodado, você é um cara que está sempre buscando estudar, um cara que está sempre buscando evoluir, o cara está sempre disposto a treinar, não é só aquele cara que chega no plantão, eu já sei tudo, eu estou acomodado, não quero sair da minha zona de conforto. O que você, como técnico, tá? Não esquece um pouquinho a faculdade de enfermagem, gostaria de falar para os técnicos que um dia eram iguais a você, né? Que sonham em exercer a carreira no atendimento pré-hospitalar, que sonham em entrar num resgate rodoviário, num SAMU da vida. O que você passa de conhecimento que você teve para esses técnicos, os recrutas, né, que gostariam de entrar nesse serviço de atendimento pré-hospitalar? Bom, que eu posso falar, como disse o Dr. Eduardo, é sempre você procurar evoluir, principalmente nessa área, né? Procurar evoluir, estudar, treinar e ser humilde, né? Porque nessa área todo mundo, como diz o doutor, quer ser o holofote, acha que é o melhor que todo mundo, é onde esse cara se queima na PH. Então, como diz, eu sempre gostei de treinar, né? Quem convive comigo, aí os colegas de trabalho, eu sempre estou à disposição para aprender. Sempre quero aprender mais, estudar, treinar, praticar, porque a recompensa é nessas ocorrências que você chega, você aplica aquilo que você estuda, aplica aquilo que você entende, e a recompensa é essa daí, né? É você voltar uma vida que, querendo ou não, estava morta. Ou não é só nessa ocorrência, mas uma aplicação de um tourniquet, né? A turma fala, você aplicar o tourniquet, mas chega na hora, não consegue aplicar. Não sabe nem se tem que aplicar ou se não tem que aplicar. Exatamente. Então, eu sempre falo, nunca desista, né, dos seus sonhos, sempre tem que treinar, buscar, que sua hora vai chegar, e quando chegar você tem que estar preparado. Isso aí. E isso hoje, a gente fechando, né, o último profissional, a última, né, profissional do APH, nós já passamos aqui do TARM, médico regulador, né, o médico intervencionista, o enfermeiro intervencionista, hoje com você condutor. aqui, o condutor. E você aqui, assim, nós conseguimos ver que no APH ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Todo mundo veio, se preparou, se esforçou, se sacrificou. Então, o que está aqui é a resistência, né? É a resistência da gente suportar isso tudo, de passar pelos processos, não ter problemas de passar pelos processos. É necessário o processo para chegar até o propósito. Então, se o propósito sempre foi esse... Então, assim, nós não mostramos aqui ninguém que nasceu super-homem, né? Sim. Todos nós aqui, começamos lá do básico, né? E fomos evoluindo. Então, eu acho que isso é uma grande importância, é isso que nós aqui do Código 3 queremos mostrar, que todos são capazes, desde que se empenhem e aceitem o processo. E tenha humildade, né? Como a gente já falou num dos primeiros episódios nossos, né? A humildade eu acho que é o mais importante no serviço pré-hospitalar. Como o Nakashima falou, todos nós éramos cruz um dia, né? E todos nós, a gente foi maturando de acordo com o passar do tempo. Só que só matura de acordo com o passar do tempo quem tem vontade e quem tem humildade, né? Porque, eu não sei se o Gabriel se lembra, no resgate rodoviário,
aquele cara que chegava, que não tinha humildade, dizendo que já sabia tudo, aquele cara era deixado de lado pela equipe. A equipe não acrescentava em nada para ele. Por quê? Porque toda vez que você ia falar alguma coisa pro cara, o cara falava, já sei. Né? Então ele nunca aceitava uma opinião. Já aquele cara que tinha humildade, a equipe englobava aquele cara e toda hora conversando, tendo aquela resenha, como é que nós vamos fazer isso, faz um treinamentinho aqui, um treinamentinho ali. E assim que o pessoal vai crescendo, não acho só no serviço pré-hospitalar, mas como em qualquer outra profissão, né? Ninguém chega, já vou ser o diretor, nunca fiz nada, vou ser o diretor da empresa. Não tem como. Né? O cara vai começar lá de baixo, ele vai crescendo, evoluindo, vai estudando, vai tendo humildade, vai sabendo conversar, né? E vai se mostrando à disposição para que ele consiga crescer. Então certo, seu Naka? Tudo certo. Gabriel, seguinte, queria passar primeiro um recado para o público, que nós temos um episódio dedicado apenas para o suporte básico de vida. Então, se ficou alguma dúvida aqui, tá? A gente gostaria que você voltasse uns episódios atrás, tem lá o suporte básico de vida. Assistam novamente esse episódio, um episódio que está muito legal de ser visto, ensina muita coisa, é mais do que um podcast, é uma aula sobre suporte básico de vida. Tá? Compartilhe aí com os colegas, se você está fazendo aí um técnico de enfermagem, compartilhe na sua sala, se você está iniciando aí a medicina, compartilhe com os colegas aí também. Gostaria de agradecer muito a doutora Giovana, ela não pôde estar aqui hoje presencialmente, ela continua sim com a gente, né, mas ela não pôde estar presencialmente, mas continua sendo a nossa editora, é ela que faz toda a preparação aqui para que os episódios aconteçam. Gostaria de agradecer ao meu amigo Nakashima, gostaria de agradecer muito o Gabriel Giovanelli pelo empenho, pela dedicação ao serviço, pela dedicação ao próximo e por muito ter obrigado. Aceitado esse convite aí. Isso, é uma satisfação estar compartilhando essa ocorrência aí com vocês e com todos os assinantes aqui do Código 3. E quero agradecer meus familiares, minha esposa, para ser quem eu sou até hoje. É isso aí, temos que agradecer a nossa família, né, que são elas que suportam aí a nossa profissão puxada, né? Pessoal, então, estamos encerrando mais um episódio. Acompanhe a gente lá no Spotify, acompanhe a gente no YouTube, se inscreva em nosso canal, dá uma curtida lá no nosso Instagram. Vamos tentar divulgar o nosso trabalho e ajude a gente a divulgar o nosso trabalho, né, que é um trabalho que eu acho que contribui para muita gente, é um trabalho gratuito que ajuda bastante gente nos estudos. E até o próximo episódio.